Happy Day! Olá, meu querido, minha querida. Deixa eu te mostrar aqui uma Bíblia, tá? Sagrada. Olha aqui, dá pra você ver, Bíblia Sagrada, né? Pela lente fica ao contrário. Deixa eu virar assim, ponta a cabeça vai dar na mesma. Assim que fica melhor. Bíblia Sagrada, você tá vendo aqui, né? E daqui dessa Bíblia nós vamos tirar muitas dúvidas, né? Muita gente tem me perguntado ultimamente, né? O que eu estou, né, ministrando, falando a respeito dos demônios, né? E tenho descoberto, tenho visto, e pela visão iluminada da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vê que os demônios não passam, né? Demônio como figura, tá? Essa figura que eles apresentaram para nós um concorrente para o Criador do Universo, isso não encaixa na realidade do ser humano, porque ninguém pediu para nascer, nascemos pela vontade do Criador e nascemos para vencer, porque esse Criador lindo, maravilhoso, que criou você e sua família, jamais ele iria criar você para deixar à mercê de um inimigo, de um concorrente dele. Mas a religião inventou uma figura de um inimigo do Criador, um concorrente para o Criador. Isso é impossível, porque o Criador é dono de tudo e de todos, e ele não permitiria tal concorrência, porque senão ele não nos teria criado, não nos teria criado, feito esse universo maravilhoso para você e para a sua família. Pois ele criou, sim, para aprendermos a caminhar e vencer, né? Caminhar e vencer todas as barreiras. E eu estou vencendo, procurando, como eu mostrei para vocês aqui, a Bíblia Sagrada. Aí, como muita gente tem me perguntado a respeito, né, do endemoniado gadareno, aí a própria Bíblia tem a resposta para esse endemoniado gadareno, né? Você entenda que para os judeus, um endemoniado era uma pessoa doente, uma pessoa enferma. Para eles era endemoniada, era uma pessoa que tinha o seu espírito mau. E então não é uma pessoa possessa, até porque isso não existe. O que existe é pessoas que têm o espírito desequilibrado, que esse espírito no grego se chama daimon, e aqui na língua portuguesa para o Brasil eles chamaram de demônio, que é uma pessoa quando ela tem problema, principalmente quando bebe, né? Como você vê, né, por aí próximo, seu vizinho é uma ótima pessoa, mas quando bebe, vira aquela pessoa ridícula, arrumando encrenca com todo mundo. Quando não, ele na rua é maravilhoso, mas em casa briga com todo mundo, alcoólatra, né? E tem pessoas que não precisam de beber para que tenha esse espírito ruim, esse espírito mau, esse daimon mau. Ela já nasce com isso, espírito ruim, daimon ruim, que é a essência da vida. Quantos manicômios temos aqui, aonde eles internam as pessoas desequilibradas, lá nos manicômios, nos hospícios.
são pessoas possessas? Então por que esses pastores que praticam o exorcismo não vão até lá expulsar todos esses demônios? Porque não são demônios. São o daimon, a essência da vida da pessoa, o espírito da pessoa, o espírito do homem que tem um desequilíbrio. E o que ele apronta aí fora, o que ele faz, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria, tudo isso está dentro do homem. Mas vamos para a palavra do Criador para explicar para vocês esse episódio do endemoniado gadareno. Bíblia Sagrada, hein? Vamos lá. Essa daqui é boa. Essa Bíblia aqui, ela tem uns livros a mais, né? Tem alguns apócrifos aqui a mais. Não tem todos, mas tem alguns que está dentro dessa Bíblia mesmo. A Igreja Católica, ela foi tão pilantra, tão maléfica, que tirou esses livros. E junto com os judeus supersticiosos, rapaz, eles montaram essa que nós temos aí, de 66 livros, mas a verdadeira é a que tem os livros apócrifos. Por que eles tiraram? Interesse próprio, né? Eu vou ler aqui no livro de Macabeus. Deixa eu achar Macabeus primeiro, né? Onde eu achei tão fácil aqui. Macabeus, cadê você, Macabeus? Cadê? Você estava aqui ontem, tão facinho. Eu vou ler a história da cidade de Gadareno, de Gerazém, né? Gadara, vou falar Gadara, né? Aqui nessa Bíblia está Gerazeno, né? Que é a mesma cidade, é uma das províncias de Roma, de uma Decápolis, né? Decápolis são 10 cidades, província romana, a qual era propriedade de um rei. O rei decretou lá esse tipo de abominação que eu vou te mostrar aqui agora. E esse homem provavelmente nasceu lá, seguia a cultura de lá, né? É como aqui no Brasil, eles não têm a cultura de adorar a Aparecida, que a Aparecida não é Deus coisa nenhuma. A Aparecida é um ídolo. Tem uma cidade da Aparecida, tem o templo de Aparecida, não tem? Essa Decápolis, Decápolis são 10 cidades. Essa cidade, Gadara, era uma província que tinha sua cultura. Veja, porque esse rei chamado Antíoco a decretou. Vamos entender a cultura daquela cidade. Está no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 20, para você entender. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes com todos os seus pertences. Ou seja, esse rei, depois dele ter vencido o Egito, ele foi para Israel e tomou o templo, tomou o santuário nas mãos dos sacerdotes lá em Jerusalém. Ele fez um decreto, veja o decreto qual é, para que todos que estivessem embaixo do domínio dele cumprissem, se não cumprissem seriam mortos. Veja só.
Está aqui agora no versículo, primeiro livro de Macabeus, versículo. Ele tirou tudo que era costume da lei de Moisés, tirou tudo e veio com as suas abominações. Veja só. Do versículo 45 em diante, vamos lá. Nos diz assim: suspendem-se os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário e os santos, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos. Porcos, presta atenção nessa palavra, porcos. E animais imundos. Deixasse seus filhos incircuncidados e maculasse suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Ou seja, esse Antíoco, rei Antíoco, ele exigiu que sacrificassem porcos no templo de Jerusalém. Versículo 50, para você ver, ó. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei devia ser morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino. Nomeou comissários para vigiarem o cumprimento de sua vontade pelo povo, a coagirem as cidades de Judá, uma por uma, a sacrificar. Ou seja, aqueles que não obedecessem ele, era morto. Esse rei foi uma coisa assim macabra mesmo, nessa época aí, para o povo de Israel. Então veja a cultura que ele implantou em Israel. E aí, você veja, uma cultura de sacrificar porcos. Então, nos tempos de Jesus, quando Jesus ele vem, ele aparece, ele nasce e começa a sua caminhada, essa cidade Gadara, ela tinha esse costume ainda, porque era um decreto do rei. E rei é uma dinastia. Depois morreu esse aí ele deixou o reinado para o seu filho, né, que é Antíoco. Deixa eu ver o nome do cabra aqui. Deixa eu ver. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que era o seu filho. Mas o seu filho fez a mesma coisa. E nessa província de Gadara, que era de Roma, uma das 10 cidades, ou seja, que não tinha as leis judaicas. Era lá em Israel e tal, mas era uma província de Roma, dominado pelos soldados romanos, por causa desse decreto desse rei. Ou seja, essa província é como aqui, eu estou no município de Tabuão, que é um município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Quem nasce aqui em Tabuão é tabuonense, mas é paulista, nasceu dentro de São Paulo também. Assim era essa cidade de Gadara, que tinha esses costumes. Aliás, hoje, por exemplo, aqui é 19 de fevereiro de 2020, aqui é aniversário de Tabuão, é feriado. Em São Paulo não é feriado, porque é uma cultura do Tabuão. Eles resolveram assim e assim é. Então você veja, agora nós vamos lá para Gadara, né? Mas antes de tudo isso eu quero explicar para vocês aqui. Você viu que o rei colocou esse decreto e quem não obedecesse era para ser morto, né? De sacrificar porcos nos altares.
e principalmente no Templo de Jerusalém. E o costume judaico, a tradição judaica, eles faziam uma expiação com 2 bodes. Isso está relatado no livro de Levítico, tá? Está relatado lá no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 9 e 10 em diante ali, você vai ver os 2 bodes. O que era? Um bode era sacrificado ao Senhor e outro bode era o emissário era escolhido, deitava a sorte, né? Acho que eles faziam lá um palitinho, alguma coisa, para que a quem saísse um cara ou coroa, que bode que caísse lá, a cara ou coroa, a sorte que eles faziam lá, deitavam sorte, né? Diz a Bíblia, era escolhido para levar a expiação do povo, a doença do povo, o que o povo tinha de ruim. E aí eles impunham, né, o Arão, o sacerdote, né, ali irmão de Moisés, ele impunha as mãos no bode emissário e mandava alguém levar esse bode lá para o deserto e soltar esse bode lá no deserto, que segundo a tradição deles, esse bode morria por lá, caindo do despenhadeiro. Segundo eles soltavam os bodes lá e não sabiam o que acontecia com o bode, se o bode caía do penhasco ou não, mas eles soltavam lá o bode lá, até o bode morrer. E esse bode era o que levava a expiação dos povos, né, das pessoas. Arão impunha as mãos na cabeça dele e passava, segundo essa cultura judaica, em cima da lei, né, de Moisés ali, o seu irmão Arão, o sacerdote principal, fazia isso. Ou seja, então um bode era para o Senhor e outro bode era o deserto, era mandado para o deserto, né? E segundo a lenda, segundo a cultura, a tradição, era para alguém chamado Azazel. E esse Azazel, ele foi até apresentado naquele filme Sobrenatural como um demônio. Mas isso são culturas judaicas, são superstição judaica que eles acrescentaram na Bíblia. Então, ou seja, um bode sacrificado para Deus e outro levava o mal, as malécias, os malefícios do povo para o deserto e morria lá com o mal do povo, segundo eles, caindo do penhasco. Eles nem sabem se o bode caía do penhasco ou não. Era uma pessoa escolhida para levar esse bode. Provavelmente essa pessoa levava o bode até o penhasco e de lá jogava o bode lá para o penhasco abaixo. Então eu quero que você entenda isso. Esse rei Antíoco, ele profanou o templo. Lá em Israel dominou, né? Roma dominou o mundo inteiro. E lá em Israel ele decretou uma lei que quem não sacrificasse porcos no templo era para ser morto. E aí tem a história do bode expiatório, né? Do bode expiatório, que era esse bode que levava o mal dos judeus, o mal do povo judeu para o deserto, e segundo eles caía do despenhadeiro, levando assim o mal do povo, acabando com o mal do povo. Tudo isso não passa de superstição, isso está escrito na Bíblia, tá? Mas isso é cultura judaica, superstição, tá? Que a gente vê que não tem nada a ver, né, com o espiritual, e sim coisas do homem mesmo. Aí Jesus, o conflito de cultura. Jesus está passando por Gadara,
E veja só o que acontece. Vamos lá para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui em Marcos mesmo. Marcos, capítulo 5. Versículo 1 em diante nos diz assim, ó. Passaram a outra margem do lago ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo. Aqui nem é espíritos, é do espírito imundo, no singular. Um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam matá-lo nem com cadeias, nem com cadeia mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras, e vendo a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não o lançasse fora daquela região, olha aí, fora daquela província. Ora, uma grande manada, começa o erro aqui, ó. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali, junto do monte. O coletivo de porcos não é manada, né? Eles erram e erram brabo. Eu acho que é para tirar o sarro da cara da gente, né? O coletivo de porcos é vara, não é manada. Eles querem zoar com a cara da gente. Eles põem manada para... deixa, eles são burros mesmo, não vão entender nada. Agora o versículo 12. Primeiro lá você viu que era um espírito no singular. Aqui já é, ó. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos. E a manada, olha aí, a burrice de novo. E a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar e afogaram-se. Olha aqui. Isso é proposital, para manter a gente com medo, enganado, né? Porque esse homem, ele tinha um espírito imundo, ele tinha um desequilíbrio mental, ele era esquizofrênico, mas devido à cultura dessa cidade, que era uma cultura grego, né? Era uma cultura, né? Uma religião grega fenícia, com uma cultura helenista, que tinha essa cultura de sacrificar porcos. Olha só para quem eles sacrificavam porcos: para Zeus. E esse nome Deus, não parece muito com Zeus? Esse nome Deus vem de Zeus também. Eu vou procurar pesquisar mais, saber sobre isso. Por isso que eu às vezes não gosto nem de falar Deus. Eu prefiro falar o Criador. Por causa disso, por causa dessa idolatria, dessa imundícia, de falta de informação, que eles tentam desde o princípio manter a gente idiota, né? Por que você vê que as televisões de hoje, os filmes são tão ridículos,
as novelas ensinam só porcaria, o povo gosta de BBB, um lixo, programa lixo puro. Por quê? Porque desde o início eles tentam manter a gente idiotilizados, né? E eles tinham então essa cultura de sacrificar porcos para Zeus nessa cidade, que aí já era o filho, né, do Antíoco, que decretou essa lei lá nessa cidade. Aliás, na época do rei, né, o pai de Antíoco, ele decretou, Roma dominou o mundo inteiro. E foi a dinastia na época do filho, e nessa época do endemoniado gadareno, na época de Jesus, essa cidade era uma província, né, romana, dominada por legiões de soldados, romanos. Por isso esse homem, com esse espírito, com esse daimon, com esse problema mental, ele disse que o nome dos demônios era Legião, por causa da cultura, e pediu para que fosse para os porcos, para que não saísse da província, para que ele não fosse morto. E Jesus, de uma cultura judaica, Jesus respeitou isso e permitiu que aquele mal, aquele espírito ruim do homem entrasse em um porco, em um coletivo de porco. Entrou em um, e aquela vara, né, que é o coletivo de porco, é igual uma boiada. Você já viu a história de uma boiada? Se tem uma boiada, ele está sempre seguindo o da frente. Se você bater no rabo do da frente, o restante que está atrás, pode ser o número que for, vai tudo atrás daquele. E se aquele ir para o buraco, ir para o despenhadeiro, vai todos para o despenhadeiro. Então é isso que aconteceu, tá? Não são espíritos imundos, era o espírito imundo, o espírito doente desse rapaz que tinha um problema. E Jesus ali cura ele, volta o espírito dele para o normal e ele vira um pregador lá nessa cidade. Então é isso que você tem que entender, as culturas e a cultura judaica. E Jesus, por causa dessa expiação do bode, que era cultura judaica, que um bode era sacrificado para o Senhor e outro era levava a doença, levava os mal, né, dos homens para o deserto. E segundo a cultura judaica, lá no deserto ele morria, caía no despenhadeiro e morria com o mal dos judeus. Então Jesus, para não confrontar as culturas e não fazer com que aquele gadareno que nasceu naquela província, naquela cultura, morresse, Jesus permitiu então que se cumprisse, né, que ao invés de ser um bode expiatório, foi um porco expiatório, o porco que levou o mal daquele homem que tinha um desequilíbrio mental, um espírito doente, um espírito fora de si, um espírito de vida, que não é demônio, e sim um desequilíbrio. Um desequilíbrio da sua carne, e ele vivia daquele jeito. Você já tentou amarrar alguma pessoa que eles dizem, ó, tá louco? Você já viu a força que tem uma pessoa assim, fora do comum? Para você ter uma ideia, eu convivi, né? Eu nasci e fui criado próximo a alguns deficientes que eu vi. As pessoas, por exemplo, tinha uma moça, ela, desde quando ela nasceu, ela tinha que viver amarrada mesmo, e ainda mesmo assim, às vezes, e com luva de boxe, porque ela se arranhava,
e tudo, e às vezes ela quebrava uma corda super forte, porque tinha um desequilíbrio mental. Então é isso que acontece com a humanidade. Nós temos que frear nossa vontade carnal, né? E como vamos frear, né? Se aí a cultura brasileira ainda vem a festa da carne, aí o carnaval, né? Você vai vendo, o carnaval vai aumentar homens que vão querer ser mulher, né? Por causa dessa cultura carnal, essa cultura, né? Da vontade da carne caída. Homens vão querer ser mulheres e mulheres vão querer ser homens. Ou seja, vai aumentar essa porcaria que já está no mundo inteiro aí, já dominou, né? Mas você que tem os olhos iluminados pela graça de Jesus, entenda isso, o que eu te mostrei aqui está dentro da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. Tá bom, meu queridão? Tá bom, minha queridona? E aqui em Marcos mesmo, ó, veja só. Eu vou ler, já aproveitar que nós estamos em Marcos capítulo 5, eu vou ler aqui Marcos capítulo 7. Veja só, aonde que está o mal do homem? Aqui, ó. Marcos capítulo 7. O versículo 19 nos diz assim: porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava para todos, ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é, que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Essa insensatez é loucura, tá? É espírito de loucura. Espírito não, é o desequilíbrio mental que dá a pessoa parece um desordenado, um maluco, um louco, né? Todos estes vícios procedem, vícios de dentro e tornam impuro o homem. Ou seja, não é ataque nenhum de fora, está tudo dentro do homem. Está aqui, ó, Marcos capítulo 7. Só você examinar. Então essa história de que existe uma figura, um espírito imundo, um concorrente de Deus, que vem de fora e entra no homem, isso é mentira. Está aqui, ó. Então Jesus é mentiroso? Está aqui, ó, Marcos capítulo 7. A raiz de todos os males, diz Paulo, que é o amor ao dinheiro, não é o diabo. Da onde procedem as guerras, da onde procedem as matanças entre vocês, dos prazeres da sua carne. A carne e o espírito lutam um contra o outro, para que a gente não tenha vontade, não façamos a vontade do espírito ou da carne. E a vontade da carne é feitiçaria, idolatria, adultério, homicídio, tudo vontade da carne, não vontade do diabo. O diabo nada mais é do que um bode expiatório, né, para levar o mal da humanidade e manter a humanidade com medo, né? Aliás, o diabo é um adjetivo, né? É um adjetivo que eles transformaram em figura para enganar você, meu queridão e minha queridona. Como é que é esse adjetivo? É como eu chego para minha esposa e digo para ela: meu amor, você está parecendo uma bela flor de lírio. Você é uma flor. Eu não digo que está aparecendo, eu digo que você é uma flor de lírio. Esse é um adjetivo.
Você é uma pavoa. Você é pavoa. É um adjetivo. E é isso que eles arrumaram. Esse adjetivo, diabo, para o espírito do homem, que não refreia sua carne. E aí eles colocaram do lado de fora, o inimigo que não está fora, está dentro de você, meu queridão e minha queridona. Por isso, pai e mãe, ensine o seu filho que o mal está dentro dele. Ensine o seu filho, meu querido e minha querida. Eu tenho ensinado o meu agora, que o mal está dentro, que não é para ele ficar perdendo tempo brigando com uma figura que nem existe, uma figura da história da carochinha, para ele não perder tempo como eu perdi na religião. Perdi muito tempo, e aí deixei de conquistar para a minha vida, sim, para a minha vida material, o que eu podia ter conquistado se eu soubesse que o inimigo está dentro de mim, que é essa carne, né? Não está dentro, está fora, que é a carne, né? Dentro de mim está o Espírito de Deus, mas que a carne contamina a alma para que a gente faça aquilo que é contra o Espírito. Se eu soubesse disso, tenho certeza que eu estaria muito melhor materialmente. E isso me deixa irado contra a religião mentirosa, contra a religião que põe medo nos seres humanos, que põe medo com essa história de inferno e que você vai queimar lá se você não der dinheiro para os pastores, não der dinheiro para os padres, não der dinheiro para os apóstolos, não dá dinheiro para as apóstolas. Isso é uma mentira, até porque eles usam, né, a figura do Geena como inferno de fogo. Esse Geena era um lixão a qual os homens condenados, o corpo dos homens condenados era jogado lá. Eles usam isso, mas em Jeremias 7, Jeremias fala que Deus falou dos homens maus, que nunca passou pelo pensamento dele essa coisa de queimar filhos, de sacrificar filhos. Nunca passou pela cabeça do Criador. Você quer ler? Vamos ler. Vamos lá para Jeremias 7. Quer ver? Vamos aproveitar, vamos ler. Para acabar com essa palhaçada que a religião prendeu a gente, que fez com que a gente vivesse aí escravos da mentira. Vamos ler aqui, Jeremias 7. Vamos ler. Vamos ler, vamos ler. E essa Bíblia aqui, ó, só para relatar para vocês, você sabe onde está essa Bíblia? Na empresa Santiago de reciclagem. Irmão Kleber, ele separou essa Bíblia lá. O irmão Kleber separa tanta coisa boa e eu vou lá, irmão. Ele é uma pessoa muito boa. Ô irmão, eu preciso dessa Bíblia aí para mim combater um combate. Ele leva, irmão. Ah, irmão Kleber, é uma benção. A reciclagem é ferro velho. Foi de lá que veio essa relíquia aqui, ó. Isaías. Deixa eu ver aqui. Jeremias 7, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui.
eu vou achar aqui, ó. Você vai ver que essa história de inferno é coisa dos homens. Eita, filho, mano. Derrubei o negócio ali. Vou pegar uma Bíblia aqui mais. Vou ler para você. Tenha um pouquinho de paciência aí. Vamos lá, eu vou ler aqui, ó. O templo não protege a nação iníqua. Jeremias capítulo 7, versículo 4, nos diz assim: não confies em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticaste a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos, e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitem, que é isso: furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses, que não conheceis. E depois vinde e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será que esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, meu queridão e minha queridona, você veja que é na casa do Senhor que eles fazem essa abominação, que é na igreja. É a igreja que queima incenso, é a igreja que tem mentiras, é a igreja que fala o que não está na Bíblia e põe as pessoas contra o Criador. Cadê? Eu quero ver aqui onde que eles queimam os filhos, né? Que esse vale se tornou o vale do Geena, a qual eles usam como inferno. E Deus disse que nunca passou pela cabeça dele, nunca passou pela mente dele esse tipo.
Aqui, ó, versículo 31. Aqui, Jeremias 7, versículo 31. Edificaram os altos de Tofede, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Quem é que queima os seus filhos e suas filhas? Não é a religião que diz que você vai para o inferno se você não der o dízimo, se você não pagar o pastor, que o pastor é o Deus da igreja. Não é isso? Ele está ali. Nunca passou essa história de queimar filhos e filhas pela mente do Senhor, em inferno nenhum. Aliás, se você não sabe, inferno é sepultura, e todos nós vamos para lá. Todo esse corpo vai para a sepultura, esse corpo vai para o inferno. E o espírito de quem é de Deus vai para Deus. E quem não é, vai sofrer as consequências por desobedecer, por amar a mentira e não a verdade. Então ame a verdade, irmão. Antes de você me julgar, examine tudo isso que eu estou mostrando para você com a Bíblia Sagrada. Tá bom? Fiquem na paz e que o Eterno Salvador abençoe vocês cada vez mais e mais, para louvor e glória do nome de Jesus. E vamos tomar banho que está na hora de ir trabalhar. Um ótimo dia, né? Um dia feliz. O Happy Day. Em nome de Jesus.